Foco não se tem, se constrói, não aqui, no ambiente. Controla o seu ambiente, você controla no foco. Entra no cinema para você ver. Você foca no filme. É difícil não focar no filme no cinema. Por quê? Difícil. O ambiente não é propício para isso. Tenta falar no telefone dentro do cinema para você ver o que acontece. Não é a pessoa que gera o foco. O foco é orquestrado. Eu decidi focar na fórmula. Foi uma das melhores decisões que eu fiz. Então decidi mergulhar a fundo. Vi de foco. Foco, foco, foco. E foi assim que a gente faturou nosso primeiro milhão. Depois múltiplos milhões. Foco e método me deixou milionário. Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindos a esse novo projeto que eu tô falando, que eu tô fazendo, que chama Live dos Atípicos. Em 2017 eu escrevi um livro. O livro foi esse aqui, ó. Érico Rocha, Como Usar a Internet para Alavancar Suas Vendas ou Criar um Negócio Digital do Absoluto Zero. O livro é editado pela Buzz. Inclusive dá para você comprar nas melhores livrarias aí, digitais ou não. E nesse livro, na época, eu queria dar uma noção desse novo mundo paralelo para as pessoas. Era um projeto de alguma forma ou de outra ser conhecida por uma outra mídia, que não a mídia só digital. E eu resolvi fazer uma parada muito interessante. Eu resolvi ler o meu próprio livro. Porque o típico é você pegar o livro, comprar o livro e nunca ler até o final. Esse é o típico. Não quer dizer que isso acontece sempre com você, mas é o típico que acontece com as pessoas. Fazer 6 em 7 não é típico. Fazer 6 em 7 é muito atípico. E para você começar a ser um atípico que faz o 6 em 7, por que não fazer coisas que a maioria das pessoas não fazem? Então, como eu sei disso, eu resolvi ler o livro com você. E o legal desse livro é que eu escrevi ele, se não me engano, eu sou muito ruim de data, mas eu acho que por volta de 2017. Pelo menos é o que está mostrado aqui na editora, né? Você olha aqui na editora e tal, aparentemente ele fala o ano, 2017. Então, tem muita coisa que nesse livro eu acho que vale a pena ser atualizado também. E por que não fazer essa atualização on the fly? Então, é o seguinte, para você me acompanhar, ou você pode simplesmente me escutar, ou você pode fazer o download gratuito do livro. E para você fazer esse download gratuito do livro, ou comprar uma cópia, se você quiser, basta você entrar em Érico Rocha, www.ericorocha.com.br/livro, nada mais fácil que isso, Érico Rocha, meu nome.com.br/livro, e lá você vai ter uma opção com 2 botões. Um é para fazer o download gratuito, para acompanhar isso aqui comigo. Outra é você comprar o livro e ele chegar na sua casa. E tem vários lugares que você pode comprar, pode digitar na internet. E uma coisa que é interessante desse livro é que eu doei todos os meus direitos autorais para sempre, né? Então, se você comprar o livro, eu sei que, sei lá, o Submarino ou a Saraiva ganha a sua parte, mas o autor sempre ganha uma parte também, a editora ganha outra, mas o autor também ganha a sua parte. E a minha, 100% do que vier para mim, vai ser doado para instituições de caridade. Então, acho que é um processo de ganha-ganha, caso você queira comprar a cópia física. Basicamente, eu ganho, porque, enfim, você vai estar com uma cópia física, a chance de você me acompanhar aqui, ó, lendo comigo, é um pouco mais interessante você ler com a cópia física. Se você prefere assim, ler sempre melhor. Fisicamente é mais fácil de ler, né, quando você tem a cópia física, e outra instituição de caridade vai fazer uma boa coisa. Então, a primeira coisa que eu queria falar, olha só o título do livro. Érico, olha só. Como usar a internet, como usar a internet para alavancar as suas vendas ou criar um negócio digital do Absoluto Zero, Érico Rocha. E esse não é o único livro que eu escrevi, eu tenho um laranja que comprime 365 sacadas que eu queria deixar para o meu filho, na época eu tinha um filho só, então não é esse, é o azul. E isso, primeira sacada, vem uma promessa muito grande. Mas não é a promessa que eu tenho hoje. Hoje eu ajudo empreendedores e aspirantes a empreendedor a criar um negócio digital do absoluto zero. Né? Eu ajudo empreendedores e aspirantes a empreendedor, essa era a minha Roma antiga. Roma, né, como um distinto, simples e atrativo, que a gente apelida de Roma aqui nesse canal. E é um primeiro pequeno aprendizado. A minha Roma do 6 em 7 não veio imediatamente. Eu não fiz 6 em 7 porque eu tinha a Roma do 6 em 7. Se não me engano, foram anos depois que eu já estava no ar, já tinha feito 6 em 7, que está 7 em 7, que eu tinha uma Roma, né, 6 em 7. Então muita gente espera essa Roma perfeita para começar
e definitivamente não seria o que você deveria, né? Essa Roma como destino simples e atrativo. Na época, essa era a minha Roma. Olha só, foi assim que o Érico começou. Minha Roma, como usar a internet para alavancar suas vendas ou criar um negócio digital do absoluto zero era. Então, abrindo aqui o livro, vamos lá, abrindo o livro, aí tem todo um design da editora, fez um excelente trabalho. Olha, tem, na época, olha, o que eu repeti era empreender transforma. Hoje em dia é uma coisa que eu não repito muito, assim, eu acho que, mas na época era o que eu repetia sempre, ó, empreender transforma você, transforma sua família, transforma suas comunidades. E empreender do jeito que a gente faz, através, muitas vezes, do conhecimento, nem sempre é assim, né, que é usado essas coisas, mas através do conhecimento também transforma o mundo, porque educa as pessoas, ensina as pessoas a resolver problemas, além de você criar emprego, pagar imposto, sabe, movimentar a economia. Uma economia morta mata um país socialmente, economicamente, não só economicamente, mas socialmente também. E eu acho que a gente como empreendedor, e vocês estão aqui empreendedores, aspirantes a empreendedor, na verdade, além da gente fazer isso para sustentar, pagar os nossos boletos de uma forma íntegra, a gente faz um bem total para o país. Então, assim, eu lembro, engraçado que é um pouco da meu túnel do tempo, de eu repetir, empreender transforma, com o tempo às vezes a gente vai esquecendo isso, e definitivamente era o que resumia na contracapa do livro, né? O que mais que a gente pode ver na contracapa do livro? Olha só, Érico Rocha aqui, ó, lendo a outra contracapa, a gente vai ler de cabo a rabo. Fala o seguinte: Érico Rocha, segundo a Infomoney, o principal especialista de marketing digital para pequenos negócios online do Brasil. Esse foi de um artigo que saiu da Infomoney para mim, eu peguei o artigo e usei. Seu canal do YouTube é, em número de assinantes, um dos canais mais focados no empreendedorismo digital do Brasil. Eu não falei o mais, eu falei um dos mais, porque era uma referência até então. E é até hoje, né, mas eu não sei se tem uma organização que fala que é o mais, então aqui a gente sempre mantendo a integridade, entender exatamente o que está acontecendo. Suas postagens alcançam milhões de pessoas a cada semana, segundo o Facebook. O que eu estou fazendo aqui? E ó, eu não quero colocar o carro na frente dos bois, ou a carroça na frente dos cavalos, mas quando eu faço isso, eu estou ativando um gatilho mental, e é o gatilho mental da prova social. Olha, na pequena contracapa eu ativo prova social. Suas postagens alcançam milhões de pessoas a cada semana, e é verdade, elas alcançam milhões de pessoas a cada semana. Então aqui eu estou ativando um gatilho. Érico sempre pensando em gatilhos mentais. A prova social está acionada, alcança milhões de pessoas a cada semana, segundo o Facebook. Érico ama empreendedorismo e acredita que esse tem a força necessária para mudar o Brasil. Né? Então, dividir um pouco no meu propósito para as pessoas. Meu propósito fora só do propósito de dinheiro. Então, assim, quando você está vendendo alguma coisa na internet, você tem que pagar seus boletos, você é um vendedor, você está vendendo. Mas o que tem além? O que você faz que é além do dinheiro? As pessoas querem saber o que vai além do dinheiro também. Então, um pequeno parágrafo, simples e inofensivo, mas aqui eu falei o meu propósito e consegui encaixar uma pequena prova social. E às vezes para alguns de vocês não vão ser milhões de pessoas, mas vão ser milhares. Para alguns de vocês não vão ser milhares, mas vão ser centenas. E 100 é maior que 0. Então fica ligado aí, é sempre bom colocar esse tipo de coisa. Então aqui a gente abre o livro, na verdade eu abro o livro, aí tem a contracapa, termos de responsabilidade, não faz sentido eu ler aqui, é uma coisa mais jurídica, enfim. E aí vem uma coisa muito massa, na página, olha só, é difícil de ver as páginas exatamente, às vezes, até antes de contar a página, ele fala sobre o autor, a história por trás do método que eu vou ensinar. Então, pensa num cara que é lançador. Sou um lançador. Uma coisa que eu aprendi muito tempo atrás, que é extremamente eficiente, eu geralmente tenho promessa, evidências, nesse caso eu não tinha evidências, né? Eu pulo uma parte que hoje já está mais atualizada na fórmula, então antes de falar minha história, talvez eu ia ter colocado evidências se eu fosse reescrever esse livro de uma maneira mais clássica e persuasiva, né?
Mas aqui eu pulo essa história, você está falando do Érico, você pula evidências que você está falando do Érico de 2017, hoje eu já não pularia. Eu falaria alguma coisa dos estudos de caso que eu tenho, mencionaria alguma coisa de resultado, de pessoas que alcançaram Roma. Roma o quê? O destino que você promete. Então, eu costumo seguir a estrutura da fórmula, mesmo quando eu não estou em lançamento. Olha que legal. E aqui eu começo com a minha história. Eu prometi às pessoas que compraram o livro, viram a capa, compraram o livro. Olha que legal. Ou não, né? Baixaram o livro. E antes de ensinar, eu costumo contar uma história. E por que eu faço isso? Porque é o seguinte, escreve aí, e eu vou pedir para vocês escreverem alguns aprendizados. Alguns aprendizados eu vou pedir para vocês escreverem, tá bom? Primeiro aprendizado é, quando você conseguir colocar gatilhos mentais no parágrafo que te descreve, você vai aumentar a sua capacidade de persuasão. Então, aqui em 2017, eu inseri um gatilho mental. Então, escreve aí nos comentários, colocar lições de hoje. Colocar gatilhos mentais na sua descrição ajuda. No caso, eu coloquei só prova social. Poderia ter colocado prova. Hoje em dia, eu já escreveria diferente. Ajudei mais de 1.329 empreendedores a conseguir o 6 em 7. Porque na época não era o 6 em 7, eu não media assim. A segunda coisa que eu acho que é interessante, depois, logo na primeira, segunda página, eu insiro um dos gatilhos mentais mais importantes. O gatilho mental da história. Eu uso o gatilho mental da história. Eu conto uma história. Por que eu conto uma história? Porque é o seguinte, a gente confia mais, escreve aí, segunda coisa, segundo aprendizado. Coloca números, né? Primeiro aprendizado de hoje é colocar gatilhos mentais, aumenta a sua capacidade persuasiva. Então aqui eu tenho uma capacidade persuasiva. Então por enquanto eu tenho uma promessa e um gatilho mental, se você leu a contracapa. E eu já entro no segundo gatilho mental da história. O gatilho mental da história é veicular. E o segundo aprendizado é, a gente tende a confiar mais naqueles que conhecemos a procedência. Procedência causa confiança. De onde ele veio? De onde ele é? De onde ele tirou isso? E aqui eu quero causar procedência em duas coisas. Do Érico, como pessoa, do personagem Érico Rocha, as pessoas me chamam de Érico Rocha, eu costumo dizer do Érico Rocha, que é o autor do livro. Então eu quero dar procedência um pouco ao Érico, mas mais importante, procedência do método que eu vou ensinar. Porque as pessoas não compraram, isso aqui não é uma autobiografia. Então elas não compraram para saber minha história. Elas compraram porque elas quiseram ir a Roma, prometida nesse livro, que era uma Roma que eu tinha na época, de como alavancar a internet para alavancar suas vendas, né? Como usar a internet para alavancar suas vendas, ou criar um negócio digital do absoluto zero. Inclusive era uma Roma dupla, né? Coisa que eu não uso hoje. Olha que louco. Que eu não usaria. Hoje eu uso uma Roma mais simples, minha Roma ficou mais lapidada. Então, o segundo aprendizado para você. As pessoas, clica aí, escreve aí nos comentários. As pessoas tendem a acreditar e confiar naqueles que ele conhece a procedência. Ou um jeito mais resumido de você falar isso, se você não tiver tempo para escrever, não sei se você está com caderno, é procedência igual confiança. Procedência gera confiança. E aqui, eu não quero criar confiança em mim, necessariamente, porque elas não vieram aqui para mim. Eu quero criar a confiança em quê? No método. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou mostrar a procedência. Para começar a gerar essa confiança, eu vou mostrar essa procedência. Do método. Porque eu quero gerar mais confiança. Um erro que muita gente faz, eu acho que um erro clássico, assim, é começar a ensinar antes de falar a história. Ah, Érico, você vai me enrolar com a história, eu vou perder tempo. E na verdade não é uma perda de tempo num processo persuasivo. Porque você já tem a atenção dele, ele quer saber, ele quer chegar na sua Roma. Mas você ainda não tem a confiança dele, a não ser que ele já te conheça antes. E você quer ganhar essa confiança. Então não é enrolar. Na verdade, a maioria das pessoas estão super interessadas. Se você faz uma palestra e começa a contar a sua história, as pessoas que não conhecem aquela história vão ficar vidradas. Elas até, inclusive, quando você está ensinando, elas ficam assim, quando te conhecem. E aí, quando você começa a contar a história, ela começa a descruzar o braço,
Porque a história não tem como você... Eu uso a história como veículo, né, para dar a procedência do método, para que as pessoas conheçam e confiem no método. E, ao mesmo tempo, as pessoas adoram uma história. Elas não têm como discordar da história. Você não discorda de história. Às vezes você não acredita na história, acha que é mentira, alguma coisa assim, mas discordar não dá. Eu não concordo com a história, não dá. Você pode... Eu não acredito. Tá, aí você está no seu direito, mas eu discordo, não dá. Mas quando você ensina, você pode sim discordar. E eu vou te falar, as pessoas tendem a discordar mais quando elas não confiam naquilo que você fez. Se ela não confia, ela discorda mais. Então, se eu quero gerar mais confiança, eu uso um gatilho mental de procedência, mostrando a procedência. E aí eu vou mostrar a minha procedência. Eu vou até pedir perdão para vocês que eu vou ler. Ler não é uma coisa que eu faço muito bem, não. Se você me segue, você sabe que eu tenho alguns problemas com leitura, cognitivos. Ao mesmo tempo, eu vou dizer que é a minha história, é o meu livro, então eu vou ter muito mais proficiência nisso do que lendo a primeira leitura da Bíblia de uma coisa que eu não sei. Então, enfim, tive vários traumas com isso, e se eu errar em alguma coisa, peço perdão antecipadamente para mim. Então vamos lá, aí sobre o autor, mas na verdade a história por trás do método que eu vou te ensinar. Estou falando em primeira pessoa. Então já temos 2 lições aqui, tá? Então vão anotando para aqueles que já perderam. Então aqui eu entro na história. Meu nome é Érico Rocha, eu nasci em Brasília em 1977. Quem faz as contas aí sabe que é hoje, no momento que eu estou lendo esse livro, eu tenho 44 anos, quando eu li, não tinha 40 ainda, era uma vida melhor. Enfim, meus pais se mudaram de Minas Gerais, então às vezes você vê que eu falo com sotaque mineiro, porque eu lembro de conversar muito com meus filhos, com meus primos, eu adorava. Eu acho o sotaque mineiro mais fofinho. Aqui, uai, olha pra você ver. Não, sou. Enfim, meus pais mudaram de Minas Gerais para a capital um ano antes do meu lançamento. Um ano antes do meu nascimento, à procura de uma vida melhor. O meu pai veio de uma família humilde, para dificultar um pouco, meu avô morreu cedo, deixando minha avó com 9 filhos pequenos. Por isso meu pai começou a trabalhar bem cedo, vendendo alface no tabuleiro de madeira de porta em porta para ajudar minha avó com as finanças da casa, ganhar dinheiro, pagar os boletos. Na época não tinha boleto, né? Você pagava em dinheiro, mas era o que era. E assim, eu vou contar um pouco do meu pai e da minha mãe e tem uma razão por isso. Eu vou explicar para vocês agora comentando. Já minha mãe veio de uma família economicamente melhor, até que minha avó faleceu aos 45 anos de câncer, se não me engano, de câncer de útero. Depois disso, meu avô decidiu vender tudo que tinha para entrar no ramo de empréstimo de dinheiro. Ele acabou perdendo tudo no final da vida e não era nem dono da casa onde morava e tinha que acordar todo dia bem cedo para assar biscoito e pão de queijo para vender para as padarias locais. O biscoito que ele assava é biscoito de fubá de canjica, vai vendo, e broa de fubá de canjica também. Logo, a vida não foi fácil para nenhum dos meus pais e por isso a missão deles era investir o que fosse necessário, que fosse preciso, dinheiro e energia, para que os meus irmãos e eu tivessem a melhor educação e o melhor emprego possível, além de uma vida estável, sem ter que passar pelas mesmas dificuldades que eles passaram. Clássico pais, né? Eu consegui honrar esse esforço, o esforço dos meus pais. Eu queria honrar esse esforço. Eu via que eles estavam fazendo a parada acontecer. Então, estudei o máximo que eu pude, passei numa excelente universidade pública. Na época, que eu não conto aqui, eu prestei 3 vestibulares, passei em 1 em segunda opção, mas era pública. Não era um dos melhores alunos, não. E arrumei o melhor emprego que eu consegui. E em 2009, estava no meu 9º ano de trabalho no mercado de bancos de investimento em Londres, com um super contrato com um dos maiores bancos de investimento do mundo, o JP Morgan. A história é que eu fiz estágio, fui atrás da minha namorada, que morava na Alemanha, quer dizer, se mudou para a Alemanha, eu fui lá, mudei para a Alemanha para ver se eu continuava namorado dela, né, porque eu achava que ela ia me deixar para um alemão, os caras nascem tudo loiro, de olho verde, grande, ombro grande, eu falei, isso não vai dar certo. Essa é a parte que eu não conto. Mas, eventualmente, quando eu fiz o estágio, trabalhei um monte lá na empresa, procurava entregar sempre uma regra assim, que eu aprendi na minha primeira empresa, com o Alencar, né, que eu chamo do meu chefe, chamava Alencar. Na verdade, não chamava Alencar, ele chamava Jan, mas ele chama de Alencar, porque ele era o alemão do caralho. Enfim, não gostava muito dele, não. Muito exigente, muito bravo.
Cara, eu acho que eu me considero uma pessoa brava, mas as pessoas não conheceram o Alencar. O Alencar era eu ao cubo, nos meus piores tempos. Hoje em dia, depois de muita meditação, terapia, eu tô ficando mais tranquilo. Até por mim mesmo, né? Porque quando a gente fica bravo, a gente não fica bravo e fica de bem com a vida, não. É totalmente desnecessário. Tô aprendendo a ser um líder que gera menos tensão desnecessária possível. Mas eu lembro da minha primeira lição, assim, do Alencar, assim. Eu lembro que eu entregava as palavras, ele falava que estava Scheiße. E Scheiße, em alemão clássico, é uma merda. Ele virava e falava assim, Érico, isso aqui tá uma merda. E às vezes, um dia eu fiquei puto com ele de ouvir. Toda hora tava uma merda, toda hora tava uma merda. Eu falei, cara, você me pediu o quê? Eu não falei exatamente com esse tom, porque eu também não queria ser deportado. Eu falei, cara, não tá uma merda. Não, porra, não tá uma merda. Por que tá uma merda? Você me pediu o quê? Ele falou, te pedi isso. E o que foi que eu entreguei? Ele falou, você entregou isso. E ele falou assim, Érico, se você tá entregando aquilo que eu tô te pedindo, tá uma merda. Eu não tinha entendido, aquilo não soava pra mim. E assim, eu tinha 20 e poucos anos, eu não entendia isso, eu, sei lá, tinha uma mente muito revolucionária, eu não sabia. Mas o que ele falava era o seguinte, para eu sair do status quo, pensa bem, o seu chefe te pede uma coisa, você entrega aquilo. E você acha que está fazendo bom, porque era o que eu tinha aprendido. Só que no nível dele, eu fazer o bom era atípico. E a gente está aqui na live dos atípicos. Típico. E se eu queria ser uma pessoa atípica, eu simplesmente, para você ser atípico, e aqui a gente não está nem no ramo do empreendedorismo, para você ser atípico, tanto no empreendedorismo como fora do empreendedorismo, basta você entregar mais do que é pedido. 1 milímetro a mais te torna atípico. Porque o atípico é entregar. Esse que ele queria me ensinar na época, ferro e fogo, assim. E eu não entendia porque o jeito dele falar não era o mais educativo. Mas ele tinha razão. Agora hoje, aos 44 anos, eu entendo que ele tinha razão naquela época. Ele estava forjando um atípico. A ferro e fogo. Do jeito dele. Estúpido. Estúpido. Na minha cabeça, estúpido, né? Mas eu não entendia. Demorou muito para entender. Atípico. Escreve aí, terceiro aprendizado. Você quer ser um atípico mesmo, em essa live dos atípicos? Tá uma dica muito forte. Procura entregar mais 1 centímetro a mais. No momento que você procura entregar mais, só espera a promoção. Porque todo mundo vai entregar a mesma coisa. É óbvio, ninguém foi educado para isso. Na época, enfim, trabalhando igual um louco, o Alencar sempre falando que estava uma droga, comecei a entender. Mas enfim, independente disso que não está no livro, eu falo, né? Estava trabalhando, tinha um emprego bom, eventualmente me tornei atípico. O Ian me forjou a ser uma pessoa assim, atípica. Descobri isso. Ia lá prestar serviço para os bancos de investimento, o cara me pedia X. Eu falo, o que é X? O que é o Y que eu vou entregar agora? E aí comecei a ser reconhecido como uma pessoa que entregava mais dentro dos bancos, né? Naquele contexto. Entregava mais do que as pessoas pediam. Coisa que, enfim. Eventualmente, eu saio da empresa onde está o Alencar, problemas pessoais, chega uma hora que você não consegue escutar mais aquilo, não conseguia entender. Mas quando eu entro para prestar serviço para esses bancos, eu era reconhecido, eu tinha menos de 30 anos, e eu comecei a ganhar mais do que as pessoas que tinham mais de 30 anos, 40 anos. Simplesmente porque eu me tornei um atípico, não mais inteligente. Não mais inteligente. Eu só descobri uma coisinha que me destacava. Destacava. E as pessoas começaram a me pagar melhor. Eu comecei a... Pagavam tão bem que eu virei até um freelancer, né, para vários bancos. Vários bancos queriam. E eu fazia contratos, fiz contratos, sabe, de 2 anos com um, 2 anos com outro. Eu estava num contrato com o JP Morgan na época. E apesar de ter esse sucesso, eu lembro que na época, nessa exata época, não estou falando aqui no livro, mas nessa exata época, eu ganhava em 1 mês o que meu irmão ganhava em 1 ano. E o meu irmão mais velho, formado na Unicamp, né, uma universidade boa, engenharia elétrica, no melhor curso de engenharia elétrica da época.
Ele trabalhava numa empresa em São Paulo, de comunicação de satélite. Eu ganhava em um mês o que ele ganhava em um ano. E eu não quero dizer que tem a divisão, né, hoje, a moeda ajuda muito e a indústria ajuda muito. A indústria de banco de investimento é uma indústria que pagava bem, uma das indústrias que paga melhor, né, no financeiro. E agora eu continuo, só que só tinha um problema. Tinha um problema. E ó, lembra, eu tô contando aqui a história do método. O método é o principal. O problema era o seguinte, é que eu volto para a página 2. Apesar de todo esse sucesso, eu era extremamente infeliz. Aquela carreira que era tudo o que os meus pais sonharam e lutaram para eu ter. E, no entanto, aquilo não era o meu sonho. E é difícil ver isso. Meu sonho era empreender e fazer a diferença, mas abandonar uma carreira e um salário mensal como que eu tinha, era simplesmente desesperador para mim. E assim, eu não sei quando eu decidi que eu queria ser empreendedor. Não sei. Muita terapia para descobrir quando eu decidi. Mas era o que eu queria. Tem gente que decidiu ser músico, enfim. Só que eu abafava aquele sonho de empreender, porque meus pais falavam, cara, tem que pagar os boletos. Eu queria honrar o que os meus pais fizeram para mim. E eu fui abafando. Empreender em Brasília, onde eu morava, pra você ter uma ideia, eu morava hoje em dia mais sei lá, mais diverso. Onde eu morava, empreender era coisa do capeta. Todos os meus vizinhos eram funcionários públicos, inclusive na mesma empresa, chamava BTU. Ela comprou o prédio, ela era dono do prédio e todo mundo morava junto. Todos os meus amigos, hoje, pra você ter uma ideia, salvo um ou dois, na verdade é um, mas eu descobri que o outro também não é agora e tal, eram funcionários públicos. E o funcionário público, ele procura segurança. E não é isso que empreendedorismo dá. Empreendedorismo dá abundância, que está a liberdade, dependendo do seu empreendedorismo. E era coisa do capeta. E sei lá, não era um tema bem quisto na minha casa, e eu falava menos, eu fui abafando aquilo, fui suprimindo aquilo. E, cara, e aí um dia eu resolvi sair do armário. Não do armário como as pessoas veem assim, eu saí do armário. Saí para falar para o mundo que eu queria empreender. E não é num momento de loucura, porque, enfim, demorou um tempo. Aqui eu simplifico muito no livro, mas eu fiz uns cursos de desenvolvimento pessoal, visualização, as coisas muito loucas. E chegou um dia que eu falei assim, chega. E aí entra aqui, ó. Em um momento de loucura, naquele mesmo ano, 2019, pedi demissão, né? No caso, pedi demissão, quebrei um contrato, né? Para que é um negócio que eu nem sabia qual era. Em outras palavras, eu joguei o chapéu do outro lado do muro. Eu joguei o chapéu do outro lado do muro. O que é isso? Você joga sem saber como é que você vai pular o muro. E aí dá um jeito de pegar. Então, o que é jogar o chapéu do outro lado do muro? Num momento de loucura, naquele mesmo ano, eu pedi demissão para criar um negócio que nem eu sabia qual era. Não sabia qual era. Eu não tinha uma coisa, eu não troquei o certo pelo duvidoso, assim, tipo, o certo pelo certo. Loucura, né? Depois de tomar a decisão e comunicá-la ao meu chefe, tive dor de barriga por 3 dias seguidos e perdi muito peso, no caso 9 quilos. Acredito que essa tenha sido a decisão mais difícil que eu já tomei, mas, passados esses dias mais críticos, era hora de colocar a mão na massa. Tinha que pular o muro. Tinha queimado a ponte, atravessado, metaforicamente, não sei se isso aconteceu, atravessado com o meu exército, para lutar essa nova batalha naquela ilha, naquele mundo, e eu queimei a ponte. Não tinha como voltar. Então, ou eu ia dar certo, ou ia dar muito ruim. Eu ia ter que construir uma ponte na mão, ou nadar de volta, sei lá. Depois de mais ou menos 2 meses de muito trabalho com meu irmão, ali eu já estava focado, pensa, mais um aprendizado. A pessoa, Érico, como é que você tem foco? Érico, meu Deus, você tem foco. O ambiente que você está gera o foco. Na maioria das vezes, foco é gerado pelo ambiente. Você está aqui comigo. Você se botou nesse ambiente. Você está lendo comigo. Você está em foco. Você está em foco. Porque você se botou num ambiente propício ao foco.
Comunique. O foco é você criar um ambiente para você assistir aquilo. O foco é você começar a recrutar aliados do foco. É conversar com as pessoas. É conversar com o seu filho. Mamãe está fazendo, papai está fazendo alguma coisa. Mamãe está fazendo outra coisa. Eu preciso da ajuda de vocês para poder ajudar. Depois que eu sair daqui, eu vou ser a melhor mãe, melhor pai do mundo. Mas agora o papai precisa ajudar por sua causa. Se você não criar um ambiente, que no caso meu foi criado jogando o chapéu do outro lado do muro e tal, às vezes pode ser criado de um jeito menos dramático. É o ambiente que cria o foco. E quem cria o ambiente é você. Você tem mais controle do ambiente se você planejar do que você imagina. Muito mais. Então, mais um aprendizado. Coloca o número aí. É o ambiente que gera o foco. Não é a pessoa que é focada. Pois é. E aí, depois de mais ou menos 2 meses de muito trabalho, agora eu estava com o cookie na mão, né? Medo. Medo gera foco. Eu e meu irmão Hugo lançamos um negócio para ensinar investidores a comprar imóveis abaixo do mercado em leilões. Foi o meu primeiro lixo. Mas 6 meses depois de colocar o site desse negócio no ar, ele não faturava nem o suficiente para pagar as contas e despesas de marketing. Anúncio. Não pagava nada. É o clássico erro. A gente achar que um produto bom vende-se por si só. Talvez até venda, talvez até tenha um pouco de verdade nisso. Mas essa venda não vem tão rápido quanto a gente imagina, ou não vinha tão rápido quanto eu imagino. Para você vender bem, você precisa ter um bom, o que é? Marketing. Um bom marketing. Bom e íntegro. Marketing. E eu não sabia marketing. Foi aí então que eu pensei, eu criei um negócio digital, mas não estudei quase nada de marketing. E tem muita informação na internet sobre isso. Às vezes a gente vai na internet e não tem foco. Olha só, a internet é a bênção e a penitência. É a solução e o problema. Porque tem muita informação, mas não tem foco. Então, eu comecei mesmo assim, né, tinha muita informação na internet, eu comecei a consumir todo o conteúdo de marketing que passava pela minha frente. Contudo, a quantidade de informação era tão grande e tão completamente desorganizada que no final das contas não estava mais me ajudando em quase nada. O problema é a solução, né? Então, para dar um basta nisso, eu decidi investir alto na minha educação de empreendedor digital e fui atrás de um conteúdo que tivesse organizado em um só lugar e que eu pudesse colocar em prática rápido. Eu precisava, eu tinha pedido demissão. Afinal, naquela altura do campeonato, eu precisava fazer meu negócio dar resultado, ou seja, eu precisava vender. E aí um dia, um amigo me disse, a cenoura pode motivar o burro de 2 formas diferentes. Ou estando na frente do burro, ou estando atrás. E no meu caso, ela estava dos 2 lados. Porque se meu negócio não começasse a gerar resultado, eu ia ter que voltar para minha antiga carreira. Mas havia um problema. Do jeito que eu pedi demissão, né, o jeito meio não foi, tem jeitos de pedir demissão. Inclusive você pode pedir demissão de jeitos e jeitos, tem o jeito certo e o jeito errado. Mas do jeito que eu pedi demissão, meio que cometi um suicídio corporativo. O meu mercado era muito pequeno, se conheciam. Então logo ao voltar não era mais uma opção para mim. Não era muito uma opção. Eventualmente, se tivesse, eu ia ter que, enfim, pular na granada, mas eu não ia voltar do mesmo jeito. Então, nesse desespero, eu acabei encontrando um curso com o conteúdo que eu precisava, de forma que eu precisava. E o investimento não foi nada barato. Minha esposa achou que eu estava quase louco, e eu tive que viajar para os Estados Unidos para fazer um curso, mas ele me deu um direcionamento simples, prático. E isso acabou sendo o momento da virada. Então, para mim, Érico, o momento da virada foi parar, através do desespero que me moveu, foi parar de começar a consumir informação desorganizada e consumir informação organizada, através de um curso que investia alto, para me dar aquela informação, para organizar o conhecimento. A organização do conhecimento tem muito valor, porque a organização diminui o tempo.
Organização, conteúdo organizado diminui tempo. Conteúdo organizado diminui erros. E se você tem menos erros, você é mais persistente. E se você é mais persistente, você chega lá. Faixa preta ou faixa branca que não desistiu. Mas é muito mais difícil, mais fácil de desistir quando você está errando o tempo inteiro. É muito mais fácil de errar quando o conteúdo não está organizado. Então, o momento da virada. Né? Então, depois que eu tive acesso à informação organizada, veio o momento da virada. O meu irmão e eu arregaçamos as mangas, reestruturamos o nosso marketing no dia 23 de março daquele ano. A gente está falando de 2009, 2010. Relançamos o site. Num período de 7 dias, faturamos mais de R$100 mil, utilizando nada mais do que a internet para isso. Tínhamos feito os nossos primeiros 6 em 7. Ou seja, 6 dígitos de faturamento, né? R$100 mil tem 6 dígitos, em 7 dias consecutivos. E melhor, a gente tinha nas nossas mãos um método, uma fórmula. Método, o que é um método? Um passo a passo replicável. Uma fórmula que poderíamos repetir quantas vezes conseguíssemos naquele mesmo negócio e ainda utilizar para criar outros negócios. Como assim fizemos? A gente criou outros negócios. Inclusive, até vendi recentemente para a própria Hotmart. Nesse momento, eu parei e pensei, meu Deus, se só com um curso eu já tive tanto resultado, imagina o que mais existe nesse mundo que pode dar esse resultado. Foi meu primeiro curso, você acredita nisso? O primeiro curso online. Então, eu investi boa parte desse faturamento, dos R$100 mil que eu ganhei, né, em cursos de marketing digital fora do Brasil. Para mim, cara, imagina o que tem na vida. Então, eu investi para dar resultado, né? Eu investi em curso digital fora do Brasil. E eu aprendi muita coisa legal, mas nada foi tão eficiente quanto que eu tinha aprendido já no primeiro curso. Então, eu decidi mergulhar a fundo nesse método. O que é mergulhar a fundo nesse método? Escreve aí. Focar. E você vai ver que na minha história, o que me difere de muitas pessoas é o não. É uma palavra com 4 letras. Foco. Eu não sou mais inteligente. Se eu fosse, eu passava em todos os vestibulares. Se eu fosse, eu não passava na segunda opção, na terceira opção. Na terceira, eu tinha 3 universidades que eu queria, a terceira opção era a que eu passei, né? Porque eu menos queria. E nessa universidade não passei nem para o curso que eu prestei, eu passei na segunda opção. Então, eu não sou mais inteligente. Mas se hoje eu sento aqui para ler esse livro para você, é foco. E foco, volta na letra, não se tem, se constrói, não aqui, no ambiente. Controla o seu ambiente, você controla no foco. Entra no cinema para você ver. Você foca no filme. É difícil não focar no filme no cinema. Por quê? Difícil, o ambiente não é propício para isso. Tenta falar no telefone dentro do cinema para você ver o que acontece. Não é a pessoa que gera o foco. O foco é orquestrado. Você decide ir para o cinema, você assiste o filme. Você decide assistir em casa, com a galera do jeito, sem falar com a família, você é interrompido a cada 5 minutos. Foco. E naquela época eu decidi focar na fórmula. Foi uma das melhores decisões que eu fiz. Nossa, até me perdi aqui, vamos lá. Então decidi mergulhar a fundo, vi de foco, foco. Com meu irmão Hugo. E foi assim que a gente faturou nosso primeiro milhão, depois múltiplos milhões. Foco e método me deixou milionário. Foco e método me deixou milionário. Escreve aí mais um aprendizado. Foco. Mais método é igual a muitos milhões. É igual a X milhões. Digita aí nos comentários para ver se vocês pegaram isso. Deixa eu pegar uma
equipamento aqui para melhorar a minha garganta. E até ver isso aí, foco mais método é igual a X milhões. O que o Érico fez depois que ele ficou milionário? Nessa fase, a empresa já estava faturando bem e possuía uma alta margem de lucro. Eu tinha apenas três funcionários. Eu era milionário com 3 funcionários. Eu já tinha voltado ao Brasil, morava fora, né? Resolvi voltar para o Brasil. E realizado meu sonho de morar à beira-mar. Morava num apartamento na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú, era perto da minha sogra e tal. Na época eu achava que era isso que eu queria, morar na frente da praia. E era incrível. Na Avenida Atlântica, eu lembro que era muito legal. Eu sou um cara que acorda cedo. E o sol nasce cedo. Aqui no Brasil ele se põe na montanha. Então quase todo dia, quando o sol estava bom, eu via o nascer do sol. Uma varanda de 180 graus, então a varanda, o prédio entrava meio que na praia, então tinha 180 graus a varanda, não era reto, né, era mais curvo, assim, e eu conseguia ver naquela cidade o sol nascer, quase todo dia. Foi aí que eu percebi que eu tinha a oportunidade de lançar outras empresas. Olha, por que não? Então, um grupo australiano, ó, na época, olha que louco, um grupo australiano de trading é compra e venda de, enfim, ativos financeiros, me convidou para lançar no Brasil um produto deles, que ensinava a investir na bolsa. Eu já tinha uma grande audiência de investidores, meu nicho era leilão de imóveis, enfim, são investidores, e sabia lançar e vender produtos na internet. Produtos de investimento dão muito, mas muito dinheiro mesmo. Você deve saber hoje, né? São os maiores lançamentos, provavelmente são de produtos de investimento. Não seria uma missão difícil para mim, mas eu não tinha uma paixão por aquilo. Eu não queria entrar de novo em um negócio de mercado financeiro. Eu não tinha saído do mercado financeiro por dinheiro. Eu ia entrar no mercado financeiro por dinheiro de novo. Nessa época eu ficava me perguntando, o que realmente eu gosto de fazer? Quando você tem mais dinheiro assim, é isso que você pensa. Acho que dinheiro é igual a oxigênio. Se você não tem, você fica doido para ter. Você é maluco. Mas você tem demais, você não fica... tem que respirar mais. Então assim, agora que eu tenho oxigênio aqui no meu pulmão, o que eu vou aproveitar a vida? Sei lá, agora que eu não preciso ficar atrás de oxigênio. Eu vou aproveitar a vida. Então nessa época eu ficava me perguntando o que realmente eu gostava de fazer. Foi quando a minha esposa Juliana me disse para ensinar marketing digital e empreendedorismo. Porque eu só falava disso para quem quisesse. Porque eu só falava disso. Segundo ela, parecia que eu queria transformar todo mundo em empreendedor. E é verdade, eu falava com o porteiro, com meus irmãos, todo mundo. Eu falei assim, cara, você gosta de fazer isso, por que você não faz isso? Era verdade. De fato, empreendedorismo, especificamente empreendedorismo digital, era uma paixão para mim. Eu te digo, se não fosse uma paixão, eu não tinha feito um 747 domingo. Não tinha feito no sábado. Talvez tenha feito segunda a sexta, assim como as pessoas fazem segunda a sexta. Às vezes eu acordo mais cedo, antes da minha família acordar, para encontrar vocês e falar disso. Mas segundo a minha esposa, eu falo assim, Érico, você tem que arrumar alguém que quer escutar o que você quer para falar. Porque nem todo mundo quer. Tem gente que não aguenta mais ser ouvido falar nisso, né? Interessante. Esposa manja das paradas. Mas para eu ensinar o que eu sabia, eu teria que mostrar o segredo de tudo que eu tinha implementado no meu negócio e deu certo. E 2 anos depois de fazer a minha primeira empresa quintuplicar o seu faturamento anual, eu resolvi ensinar outras pessoas em eventos ao vivo o que eu tinha, que tinha dado certo para mim. Então eu comecei ensinando presencial. Adoro pessoas. É uma vontade, assim, uma secura nessa pandemia de não estar mais perto de vocês, assim. Eu gosto mesmo. E o meu primeiro evento tinha mais de 100 pessoas. Olha, eu sabia fazer marketing, né? Só que à medida que as pessoas iam para casa, aplicavam um método passo a passo e tinham resultado, a fama da eficiência dessas técnicas foi se alastrando. O último evento ao vivo que eu fiz contou com mais de 3.000 pessoas. Então, em 2017, quando eu escrevi esse livro, o evento tinha contado com 3.000 pessoas. Em 2019, se não me engano, presentes tinham mais de 8.000.
sei se vocês já viram umas fotos aí, digita aí a foto FL ao vivo, Érico Rocha, você vai ver Érico às vezes com mais de 8.000 pessoas. E agora o meu objetivo é levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. Compartilhe com você nesse livro a base essencial dessa metodologia. E aqui eu fecho com a história de quem? Do Érico? Sim, você tem um pedaço da minha história, você sabe que meu pai, sei lá, X, minha mãe Y. Mas mais importante de tudo, você sabe a procedência de como é que essa forma, esse método, esse passo a passo veio parar na minha mão. E então vamos revisar. Por quê? Porque no começo eu tinha um livro com uma Roma. E antes de ensinar o método, eu conto a procedência do método. Por quê? Por que eu conto essa procedência do método? Porque a gente confia naquilo que tem mais procedência. Inclusive, eu até falo no livro, essa é uma... Se você quiser ouvir a minha história, eu acho que é legal. Cara, é legal, é importante que você saiba quem eu sou. Eu até convido você a saber um pouco mais da minha história. Inclusive em www.ericorocha.com.br/história, você tem um vídeo onde eu conto essa história um pouco mais, acho que por volta de 1 hora dessa história. Para você entender de como é que aquilo aconteceu, as nuances, os pormenores, que aqui eu complementei nesse livro. E é importante você saber uma história. Então, até na hora de você divulgar essa mensagem para uma outra pessoa que vai te envolver no seu projeto, você incentiva ele a fazer o quê? Saber minha história antes de saber meu conteúdo. No mundo, quando a pessoa sabe da história menos que o conteúdo, é isso. E eu quero que você faça uma análise aqui agora comigo. Quantas vezes você já tentou ensinar alguém alguma coisa sem antes contar a procedência dessa alguma coisa? Na intenção da gente economizar tempo, a gente fica menos persuasivo. Na intenção da gente economizar tempo, a gente fica menos persuasivo. Na intenção de achar que a gente está enrolando, na verdade a gente coloca o pé pelas mãos, a carroça na frente dos cavalos. Uma boa promessa daquilo que você vai ensinar, daquilo que você vai trazer para a sua audiência. Mas mais importante, a história, não necessariamente a sua. A história do quê? Daquilo que as pessoas vão ensinar, porque as pessoas estão um pouco menos com atenção naquilo quem é você. Eu acho que você tem um ego, acho que todo mundo quer saber quem é você, mas na verdade elas querem resolver o problema delas. Então é isso aí, e eu quero usar essa live para alguém que tenha perguntas sobre aquilo que foi lido, sobre aquilo que foi falado. Cara, eu tenho uma pergunta que eu quero te fazer, e não é necessariamente sobre aquilo que não foi falado, que eu vou tentar manter no tópico, tá? Mas se você tiver uma pergunta sobre aquilo que foi lido e aquilo que foi falado, digita nos comentários, eu tenho uma pergunta, eu vou chamar alguém ao vivo aqui. Que legal, vou fazer algumas perguntas sobre o que foi lido aqui, só para a gente manter o foco, né, de fazer acontecer. Então eu estou falando com a Ariane. Quem é a Ariane? Eu. Ó, o Bruno, é isso, Bruno? Isso. Bruno e a Zo. Tá ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. E a Zo? Quem quer começar? Pode ser eu. Vamos As lá. meninas, por favor. Então vamos lá, Ariane. Que pergunta você tem sobre o que a gente discutiu aqui? A minha pergunta é o seguinte, você falou que a gente começa contando a própria história, né? E minha pergunta como não se tornar cansativo em contar a própria história? E como não se tornar aquela pessoa que fala muito do ego, aquela pessoa que quer chamar atenção para si apenas, de valorizar muito a história, e as pessoas não prenderem atenção, assim, falar, nossa, falando só dela, né? Como não se tornar cansativo? Eu vou te falar o seguinte, a primeira coisa que não é a sua história. Então, a primeira coisa que você entende num processo de persuasão é que as pessoas estão menos interessadas em você do que você mesmo. E eu sei que algumas pessoas já me seguem bastante e comprariam minha autobiografia. Mas a maioria das pessoas não entraram aqui e foram ler esse livro ou estão aqui nessa Masterclass por causa do Érico. Alguns são seguidores mais raízes, mas a maioria não é. Elas estão atrás do quê?
Elas estão atrás, elas estão atrás de conquistar o conhecimento para elas, né? O poder delas. Em outras palavras, elas estão interessadas em conquistar essa promessa aqui. Uhum. A minha, às vezes, é 6 em 7, da Masterclass 6 em 7. Aqui no livro era uma Roma, né, uma promessa diferente. Então, primeiro você entender que ela é chato quando você não está interessado. Uhum. Então, elas estão interessadas em você? Não. Estão interessadas em quê? No seu conteúdo. Então, saber o interesse delas é interessante. Então, vamos supor que eu seja um médico. E eu for falar de como ler um exame radiográfico. Isso é interessante para você, Ariane? Eu sou médica. Ai, meu Deus. Mas vamos tentar. Vamos supor que eu esteja falando de artesanato de crochê. Uhum. Isso é interessante para você agora? Não. Não. Uhum. Não é. Então, não importa qual a história que eu vou contar, não vai ser interessante para você. Sim. Uhum. Então, e é um ponto muito importante. Então, você entender que quando você está interessado em alguma coisa, muito interessado em uma coisa, saber a procedência daquela alguma coisa é interessante por natureza. E as pessoas não estão interessadas em você por natureza. Eu sei que algumas estão, mas a maioria não está. Vou te falar, depois de muito tempo, elas estão interessadas no método. Então, para isso, a história já começa interessante quando a história é a procedência do método. Então, para você ver, quando eu começo aqui, ó, no livro, eu falo assim, em termos de responsabilidade, eu escrevo a história, é que tá tudo invertido aí para você, né? Uhum. Por trás do método. Entendi. Isso já tem um interesse natural muito grande. Para quem? Para aquela galera. Senão ela não estava lendo o livro, ela comprou o livro. Uhum. Entendi. Então, essa é mesmo a primeira coisa. A segunda coisa é que você é um ator dessa história. Você é um personagem coadjuvante dessa história. Assim como o Yoda é um personagem coadjuvante, um ator de suporte à história do Star Wars. A história do Star Wars é do Luke derrotando a Estrela da Morte, que era, enfim, aquela nave espacial. Então você vai aparecer lá, mas você aparece lá apoiando, tudo apoia a história do método. Então, assim, quando eu conto que meu pai era assim, minha mãe era assado, por que eu conto que meu pai e minha mãe, por que eu conto pro meu pai e minha mãe que meu pai e minha mãe eram pessoas de origem humilde? Porque isso dá sustentabilidade ao fato deles querem que eu estude e arrume um emprego. Uhum. Se isso não desse sustentabilidade e eu, ao estudar, arrumar um emprego, me leva a Londres ou a Alemanha. Começo na Alemanha e depois a Londres. E o fato de Londres é uma peça-chave no meu desespero de pedir demissão e a procura do método. Se eu não tivesse desesperado, pedir demissão, não tinha procurado o método. E, eventualmente, isso me ajuda a chegar no método. Então, eu falar do meu pai e da minha mãe sustentam a linha do método. Se não tivesse nada a ver com isso, ia ser chato, porque as pessoas não estão interessadas no Érico, não é a autobiografia do Érico, é a autobiografia do método. Porque elas estão interessadas no método, isso eu sei. Se vocês estão aqui, eu não sei qual a cor, partido, religião, mas eu sei se vocês querem um 6 em 7. Então, se eu falasse assim, eu vim de uma infância muito boa, meu pai me amava, minha mãe me amava e tá tudo bem, e aí um dia, se isso não dá sustentabilidade ao método, tem uma frase numa história que é o seguinte, eu fiz um curso de roteiro, e é o seguinte, se o cara tá dentro de um filme, e aparece uma hora que ele abre uma gaveta do filme e ele mostra uma arma, um revólver, e aí ele fecha. Se até o final do filme aquilo não fizer sentido nenhum, pra que ele mostrou a arma? Só pra se gabar da arma? Só pra ostentar a arma? Só pra... Não, isso torna chato. Mas ele abre e fecha a arma. E aí um dia, lá na frente do filme, é como ele salvou a vida da filha. E aí no momento ele usa aquela arma como um veículo para assustar um ladrão ou simplesmente matar um ladrão. Não sei quão dramático vai ser o filme, tem uns filmes que são violentos. Aí aquela arma tinha razão. Aquela arma tinha um interesse no plot central. Então, enquanto você entender que o interesse das pessoas não é você, é o método,
e que tudo que constrói aquilo é interessante para elas, você não vai deixar de ser. Eu já contei a minha história na versão 8 minutos, nessa versão 1 hora mais ou menos. Eu já contei a história em versões até mais de 1 hora. E eu vou te falar, quando eu fazia isso ao vivo, no tempo que podia, ao vivo presencial, as pessoas amam uma história. Desde que a história seja uma história que elas queiram ouvir o final. Elas fazem assim. As pessoas não param. Engraçado que retenção em lançamento, a gente vê os CPLs. Uhum. Quando você entra na história, não cai. Ela cai antes. Pode cair depois. Mas no meio, ela geralmente não cai. Entendi. E você está contando a procedência para gerar confiança. E ela quer confiar em você. É tipo quando você conhecer uma pessoa para um parceiro romântico. Eventualmente, você vai querer saber a procedência dele. Uhum. Ah, sua filha ou seu filho arrumaram um namoradinho. Eventualmente, você vai querer saber de onde ele vem. Quem são os pais? E aquilo é consciente ou inconsciente, uma busca por procedência do seu filho. Sua filha é uma parte muito importante seu. E você, como pai e mãe, é um protetor. Quem não é? E a gente quer proteger, dependendo da idade desse namoro, aquela coisa. Dependendo da idade, o filho nunca tem idade. Então, a procedência daquilo que eles querem é naturalmente interessante. O erro acontece em achar que as pessoas querem você. E tem uns caras que quer, tá? Por isso que vem de autobiografia. Mas não é o contexto aqui. Entendi. Fez sentido? Muito sentido. E antes da gente ir pro próximo, quer passar para uma parte mais prática? Tipo, tem alguma parte que você não sabe se conta ou sabe se conta para eu criticar aqui? Por exemplo, na CPL, quanto tempo que eu posso gastar contando a minha história? Olha, é engraçado. Assistir, né? Você nunca deve... É engraçado que num filme, ele tem que durar 1 hora e 20 por causa dos padrões do cinema. Ou 1 hora, máximo. Tem uns... A Senhor dos Anéis são 3 horas, mas isso é muita exceção. E ele não dura meia hora, porque se espera nisso. Então, uma pessoa que produz um filme tem que estar preso a esse tempo. No nosso contexto, com o advento da internet, a gente está liberado. Então, eu já tive vezes que eu contei a história em 5 minutos, porque era uma história que, para eu chegar na história do método, era fácil. Então, não há tempo, não há limite. E eu já gastei 1 hora. E o meu lançamento que eu gasto 1 hora não necessariamente é pior que o que eu gasto 5 minutos. Você não tem que correr, nem tem que enrolar. Então, pensa o seguinte, você tem que falar o que tem que ser feito. Então, você escreve a história, geralmente a gente escreve mesmo, que é importante a gente escrever, e a gente se pergunta, cara, isso aqui é uma coisa que eu vou estar agregando ou não tá? Se não estiver agregando, eu tiro. E se tiver eu entro. Então, Entendi. é de verdade, você tem um tempo liberado, isso não vai influenciar na sua conversão. O que vai influenciar é você rolar o Lero com alguma coisa que não... Você abrir a gaveta, uma gaveta com uma arma lá dentro, com uma peça importante, que não faz sentido no plot, na linha mestra da coisa. Aí vai ficar chato. Entendi. Por isso que a gente escreve no começo. Até eu escrevo. Não há tempo. De verdade, ó, eu vejo muitos lançamentos. É uma das coisas que não é só filosófico, não. Ele é real. Você está liberado com o tempo, e com o tempo você vai ouvir sua história e falar assim, essa parte eu posso cortar que não está ajudando. Tá. Essa parte é legal. Acho que é interessante, porque vai dar a entender. Às vezes eu uso a história também para comunicar algumas coisas que são interessantes para mim, que eu comunique, e que não tem nada a ver com a história. Mas é raro isso. Por exemplo, quando eu comuniquei que eu tinha um chefe, que era o Alencar, e que o chefe me ensinou a entregar mais do que eu precisava, isso sustenta o fato de eu ganhar tão bem. E se eu simplesmente falasse que eu ganhasse bem sem sustentar esse fato, talvez não sustenta a procedência de eu ter aquele salário que eu tinha. E é real, é verdade, coisa simples, mas é verdade. Mas se não sustentasse, eu tiraria.
Entendi. Tanto é que... eu tiraria. Então hoje não existe tempo. É tipo assim, qual o tamanho de um livro ideal? Quanto tempo eu devo gastar? Cara, tem livro de 145 páginas, tem livro de 300, tem livro de 1000. No quesito livro, isso não é um problema. O autor, quando você for escrever ele vai falar, cara, conta o que tiver que ser contado. Até autores, tipo o próprio, sei lá, autores de best-seller, tem livros pequenos e tem livros maiores. Então esse não é o quesito. E durante eu tô vendo que tá, por exemplo, tô contando a minha história. Se eu tô vendo que tá caindo a audiência, eu acelero e termino a minha história, ou você continua contando a história do jeito que você programou? Total, você continua do jeito que você programou. Porque você não sabe se aquela audiência é audiência raiz. Tá. Cara, você viu tanto de gente que estava aqui falando a seguinte frase? Ah, ele só quer vender o livro dele. Ele perdeu a parte que eu falo que o meu livro é dos direitos autorais. Ele perdeu a parte que o livro é de graça, que você pode fazer o download. É uma pessoa, e assim, essas pessoas não duram muito tempo. Mas é bom que elas não durem muito tempo. Entendi. O lançamento é um processo de filtro. E você não é uma televisão, quando entra os Mamonas Assassinas, bota mais Mamonas Assassinas, não. O lançamento é um processo de persuasão. E no processo de persuasão você quer separar os curiosos dos... Eu quero separar... Cara, isso aqui é um exercício de separação dos típicos dos atípicos. Típico é você sair. Então quando o cara sai, às vezes até... É até melhor. Até melhor. Uhum. Eu crio um ambiente que é fácil deles saírem, pelo amor de Deus. A gente tem, sei lá, 1000 e, sei lá, X pessoas na live. Se tivesse 200, se caísse para 200, opa, agora eu tô com saídas. O resto era curioso. O resto era típico. Era típico, não atípico. Então pensa que você não quer ter 20 caras, falar com 20 caras. Você quer falar com um cara certo. E para isso, você vai fazer coisas durante a sua conversa com ele para filtrar mesmo. Ver como é que ele reage. É um processo de sedução. Ah, vamos supor que você seja uma pessoa que está divorciada e tem um filho. Você quer jogar o filho? E vamos supor que você está procurando um outro marido. E vamos supor que você está procurando um outro marido, um outro parceiro que seja um bom companheiro para o seu filho também. Cara, de cara, no meio da relação, você fala assim, nossa, eu tenho um filho. E quando você falar, eu tenho um filho, aqueles caras que não queriam mulheres com filhos ou queriam só uma aventura, vão embora. Mas é isso que eu queria. Então, assim, o processo de lançamento não é um processo de persuasão de muitos, é um processo de filtragem. As pessoas acham que só eu quero vender para eles. Só eles estão me escolhendo. Eu estou escolhendo eles também. Então, você vai ver uma queda de audiência nos seus lançamentos. Ótimo. Porque você está filtrando. Essa queda é boa. Entendi. Filtrando. E aí você vai falar com eles. Inclusive, às vezes você manda até embora. Manda embora. Fala assim, galera, eu já mandei muita gente embora. Eu já falei em meio das minhas lives, falei assim, gente, é o seguinte, vamos papo reto, que você acha que a fórmula é uma fórmula mágica? Sai dessa live agora. Eu falava ao vivo, eu fazia até o seguinte, vou até ensinar você a sair. Você não sai assim não, de uma vez. Porque senão vai que as pessoas vão olhando. Fala pra pessoa do lado que você quer ir ao banheiro. E aí depois que você chegar lá no banheiro, vaza daqui, vai embora daqui, ninguém vai saber. Olha só que é um gatilho mental do desapego também, né? A gente fala isso muito. Né? Você manda, de vez em quando, manda a galera embora mesmo. Entendi. É um gatilho. É um gatilho, né? É um gatilho. Isso te dá poder. Então, e aí você desconecta o seu sucesso desse número que está aqui, ó. Esse número aí. Desconecta isso. É a receita do antidepressivo. Porque tem gente louca que entra. A internet tem tudo. Então aqui é um processo de mineração. Entra um monte de terra com um pouco de ouro. E você vai jogando a terra para fora. Fez sentido?
Muito. Show. Sim. Vamos lá, para Uhum. intercalar, vamos falar com você agora. Bruno, e você? Você tem alguma dúvida sobre o que foi lido, sobre o tema? Tenho, Érico. E é bem específico, isso é bem bacana, porque, por exemplo, eu trabalho com concurseiro. Você é avesso a concurseiro, eu trabalho com concurseiros. E especificamente para a galera... um concurseiro aqui, ó, vaza da minha live e segue o Bruno. Ó, Tá ali, pronto. ó, que nada, Não, mas ó, nada do que eu falo cai em concurso. vamos... Sai daqui, ó, tem até aqui o Bruno aqui, ó. Vai lá e vai. Ah, é. Mas eu vou subnichando. Tem um concurso público em carreira policial que tem um TAF. Eu sou personal trainer, eu trabalho com TAF, que é teste de aptidão física. A galera que vai fazer concurso... Deu uma travadinha. Vamos rezar para Nossa Senhora do Wi-Fi nos ajudar. Aí, ó, você vê que minhas lives, até o Instagram sabe que minhas lives não são para concurseiro. Ó, já até, isso nem sou eu que estou fazendo, entendeu? É natural. Até o universo conspira. Mas vamos lá, Zô, e a sua pergunta? Você é de onde? Eu sou da Bahia, Ah, sou do interior da Bahia, eu sou professora, né? Aí você não vai fazer como o Bruno, não fala que é eu concursado. sou professora, né? Sou concursada, Que, meu Deus, o Instagram vai cair. sou professora concursada. Eu entrei na live bem já no final, para te falar a verdade. Eu já te acompanho por muito tempo, tá? Mas hoje eu entrei já agora no final. É tanto que quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando se eu aceito ou não aceito. Porque eu não vi a parte do livro, né? Eu falei, eu aceito ou não aceito? Eu falei, eu vou aceitar, não sei. O que me trouxe ela até um momento, né? Eu vou aceitar, sim. E acho que não vai... Né? Mas assim, eu entrei no momento que você estava falando de foco e método, né? E eu acho que no momento é o que eu estou buscando, né? Focar um pouco no meu objetivo, que além, né, de ser professora, eu tenho outros objetivos, é claro. É tanto que eu já acompanho, né? Te acompanho há um tempo já. E o método, né, como você falou, foco e método. Na verdade, a minha busca agora de imediato é essa. Certo. E como eu posso te ajudar? Qual seria a sua dúvida? Como você falou, todo mundo está em busca de um 6 em 7, né? No meu momento, eu estou à procura da construção de um produto digital voltado para a educação, especificamente para a leitura. Ó, E aí, eu estou aqui buscando conhecimento. legal. Então, ó, algumas dicas para você, então. Dicas aleatórias. Foco mais método é igual? Você sabe o que é igual? Milhões a sucesso, digamos assim. É milhões. A gente até tem medo de falar isso. Porque dinheiro tem conotações super negativas, né? Uhum. Então, minha dica para você é, o que você precisa? Foco e método. E método. O método eu vou estar explicando principalmente durante a Masterclass 6 em 7, que começa dia 31. 31 a dia 3. Mas para isso, eu preciso que você saia da profissão de professora, por enquanto, só na Masterclass você entra numa profissão de engenheira de foco. O que é uma engenharia do foco? A maioria das pessoas acham que o foco é um estado de espírito, um estado mental. E talvez até seja, mas não é tanto assim. Se eu estiver numa sala de aula com você, numa carteira, eu vou estar mais propenso a escutar o que você está falando do que se eu estiver num ambiente, numa festa. Então, o foco rola uma engenharia dele. A maioria das pessoas acham que é um estado mental. Érico, como é que você tem foco? Eu não tenho foco, eu sou uma pessoa que se distrai em qualquer coisa. E eu sou mais distraído do que a maioria das pessoas que eu conheço. Eu acho que eu tenho até um clínico déficit disso, que na minha época não se testava isso, né? Hoje se testa. E quando eu comecei a testar o meu filho com alguns problemas, eu comecei a descobrir que alguns problemas que eu acabei passando para ele são hereditários. Porque a escola me chama na escola e fala assim, Érico, tá acontecendo isso, isso e isso.
E ela falou assim, a gente fez um questionário assim, assim, assado. Tudo que ela perguntava sobre o meu filho, o que que ele era? Era eu. E é engraçado que não é minha esposa. Minha esposa não passou com... Ela não tem essa condição que eu tenho. Que eu acho que eu tenho, tá bom? E eu digo que isso é relativo, subjetivo e tudo isso. Mas como é que eu, uma pessoa que provavelmente tem mais déficit de atenção que muita gente, consegue focar? Eu me boto num ambiente onde não dá para desfocar. O cinema é o clássico. Eu devia fazer a fórmula no cinema. Já pensei. Porque o cinema é difícil de desfocar. Você pode sair. Até de sair é difícil. Então, aqui eu ia criar um ambiente onde você faz a engenharia do foco. A engenharia do foco é, quando você for assistir no dia 31 a Masterclass, você comunicar para sua família. Eu estou numa missão muito importante. Tentar explicar para eles, ó, em caso de vida ou morte, mamãe está aqui. Mas se não for vida ou morte, eu peço a compreensão que não me chamem. Às vezes eu entro na minha sala, tem umas pessoas que são mais complicadas na empresa, estão dentro da empresa, empresário que é chamado, sempre tem problema, cai na mão do empresário, o dono, né? O empresário falou assim, ó, se alguém me chamar durante aqui e não for urgente, eu vou demitir. Não precisa chegar tanto, tá? Mas eu acho que as pessoas pensaram 2 vezes antes de bater na porta. Se eu parar, a gente vai fazendo foco. Então ele criou uma engenharia. E a engenharia de foco durante esses 3 dias, porque aí a gente vai, com foco, através da engenharia, você possibilita aprender o quê? O método. Então é o seguinte, foco mais meta igual a milhões. De verdade. Foi o que aconteceu comigo. Que acontece com milhares. Hoje eu posso falar milhares de alunos meus. Eu tenho um site, chama resultados.formadilançamento.com.br, tem professores e professoras lá dentro que fizeram 6 em 7. Mas o foco não vem ao acaso. Ele vem através de uma engenharia. E se você juntar essas 2 coisas que você constrói, e geralmente é o ambiente que você constrói, através da construção mesmo, sentando, tirando as distrações, desligando o celular, não o celular que você está assistindo agora, mas enfim, as outras coisas, e assim, através do ambiente, através da comunicação. Comunicação com quem? Com quem tira o seu foco. No final das contas, eles não fazem por mal, eles só não sabem melhor. Então a gente cria essas 2 coisas, tanto no estudo da fórmula, quanto no estudo pós-fórmula, quanto no estudo desse, é isso. Eu costumo recomendar aos meus alunos que compram a fórmula de lançamento, que é o meu curso, para eles saírem de casa para assistir. Para eles buscarem um hotel ou alguma coisa que tenha uma conexão de internet, onde eles não vão ser desfocados. Quando eu vou fazer reunião de planejamento com a minha empresa, eu saio da minha empresa. Olha que louco. Porque eu sei que é difícil manter o foco na minha empresa. Eu saio do meu ambiente. Porque foco é engenharia. E aí até o mais desfocado não consegue desfocar tanto no ambiente que é propício ao foco. E até o mais focado, o mais santo, o monge tibetano, que medita 20 horas por dia, campeão de meditação, bota ele num ambiente desfocante. Bota ele na sua casa com os filhos pequenos chamando ele pra você ver. É fácil, ele é monge, ele é careca, não tem filho. Os filhos dele não chamam ele, eu quero ver ele meditar na minha casa com os meus filhos gritando, pedindo comida, pedindo isso, brigando, porque um bateu no outro, assim, criança, né? Bateu, né? Um brigou com o outro. Eu tenho um filho de 10 anos e um de 4. O meu de 10, quando fica entediado, a diversão dele é o de 4. Ele vai lá e fica, que nem o Tom e Jerry, o gato e rato mesmo. Falei, nossa, você tá entediado? Tô. Falei, então tá bom. E o outro também, tá doido, tá o tempo inteiro cutucando a onça. Então essas 2 coisas, se você atingir o foco e método, milhões virão. Porque com foco e método você erra menos. Método o que é? É um passo a passo replicável. Você é professor, você sabe.
Tem coisa que tem passo a passo, é replicável, não é mágico, garantido, mas é replicável. E com passo a passo replicável, você erra menos. E se você erra menos, é mais fácil você atingir já. Não é fácil, mas é mais fácil. Entendi. Faz sentido? Fez sentido essas 2 dicas? Fez muito sentido. Muito Show de bola. Então tá bom. Muito Muito obrigado. E se você acabar comprando uma cópia desse livro, física, todo o dinheiro que vem para o Érico não vem para o Érico, é doado para instituições de caridade mesmo. A gente vai escolher uma e vai doar. Então, o meu dinheiro, se você resolver comprar essa versão mais física, vai ser doado para instituições de caridade. Tchau, tchau.